Olá, estudantes do oitavo ano, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal e comigo aqui a Flávia. Olá, Flávia, tudo bem? Na sequência teremos o Helder e essa aula será feita por mim, pela Flávia, pelo Helder, por todos vocês, professores, alunos que estão aqui nos acompanhando. E hoje nós temos um tema bem importante, dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá, Guerra México-Americana. Estamos trabalhando dentro da habilidade, né, do oitavo ano, que é caracterizar. Gente, eu sempre falo isso para vocês, né? Sempre falo isso para o oitavo ano. O quanto que é importante a gente perceber qual é a ação, né, da nossa habilidade. Porque a habilidade, ela já tem uma ação, né, que é o nosso verbo, caracterizar. Vamos caracterizar e contextualizar, né? E quando a gente contextualiza, a gente acaba até trazendo um pouco para o presente, né? Fazendo algumas comparações. Então, o que faremos? Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. Objetivo: compreender a ideologia do Destino Manifesto na perspectiva da expansão dos Estados Unidos sobre o México no século XIX, né? E aí a gente vai fazer até uma história assim contrafactual, né? Que é aquela história que não aconteceu, né? Nós historiadores não gostamos muito de fazer isso, mas pensem assim, né, estudantes, como que estaria o México hoje se ele não tivesse perdido a Califórnia e o Texas, né? Como será que estaria? Será que seríamos, né, pensaríamos em um México superpotência? Né? Por que não? Assim, por que não, né? É uma história contrafactual. A gente precisa pensar, né? Colocar a nossa atitude historiadora agora em jogo para pensar isso. Porque olha só, se a Califórnia, por exemplo, né? Se a Califórnia sozinha fosse um país, né? Hoje o PIB da Califórnia gira em torno, em média, de 3 trilhões de dólares, né? Então, se só a Califórnia fosse hoje um país, ela seria a quinta economia do mundo. Agora pensem vocês, somado Califórnia, Texas e isso tudo agregado ao México. Como seria o México hoje, né? Então, a gente começou aqui com essa provocação, com essa história contrafactual, porque não é o que aconteceu. Nós sabemos que nós estamos aqui no século XIX, que é aquele século onde nós temos muitos discursos civilizatórios, né? Vocês se lembram disso? Alguns discursos civilizatórios que vão defender que os Estados Unidos, fazendo recorte aqui para a América, defender que os Estados Unidos têm o direito de aumentar suas fronteiras a oeste. Então, nós falamos muito sobre o Destino Manifesto e hoje a gente vai falar dessa guerra México-americana. Lembrando que nós estamos nesse contexto, né? Estamos aqui, a gente vai falar de duas coisas. Então, assim, para você não se confundir aí, aluno do oitavo ano, a gente vai falar um pouquinho dos Estados Unidos e a gente vai falar um pouquinho do México. Então, antes de falar da guerra México-americana, a gente precisa contextualizar o momento, o que estava acontecendo ali nos Estados Unidos para que ocorresse essa guerra com o México. E logo, né, por que o México perde a Califórnia e o Texas? Como que isso tudo aconteceu, certo? Mas aí eu trouxe uma questão para vocês, dá uma olhadinha aí na tela. Qual é o significado da frase atribuída a Theodore Roosevelt Jr.? Fale com suavidade e tenha a mão um grande porrete. Essa frase foi dita sim por ele. E eu vou deixar 1 minuto e meio para que vocês me tragam aí algumas considerações acerca dessa fala.
Voltamos, e olha só, tem contribuições bem legais aqui. A Pro Maria do Carmo. Ser suave, mas ao mesmo tempo agressivo. Inclusive, esse ditado, né, o Theodore Roosevelt, ele retira até, era um provérbio africano, né? Fale com suavidade, mas tenha a mão grande porrete. Então, assim, tenha autoridade. Faça política, mas com autoridade. As pessoas precisam ter medo do nosso poder, né? E aí, a Pro Célia, ela disse assim, ó, que a aluna Isabela, ela disse assim, se tudo der errado, a gente mete a porrada. É isso, mas não é, mas é esse o caminho, Isabela. O Pro Marcos, os Estados Unidos deveriam exercer a sua influência, a sua política externa como forma de deter as intervenções europeias, principalmente britânicas, no continente americano. Dessa maneira, os Estados Unidos assumiriam a liderança dentro do continente. Aí a professora Eliane, ela trouxe assim, ó, ser educado, porém muito firme nas palavras. Que legal! Eu adorei aqui as contextualizações dos alunos, dos professores. E aí o Pro Marcos trouxe exatamente essa questão, né? Os Estados Unidos, ele precisa, porque a gente está falando aqui, 8º ano, o seguinte, nós estamos falando de um momento que os Estados Unidos, qual que é a relação dos Estados Unidos com o restante da América Latina? É disso que a gente está falando, certo? E aí, os Estados Unidos, ele precisa manter o controle ali dos seus territórios, ele precisa manter o controle da América Latina. Então, ele usa essa política. A gente vai falar um pouquinho mais durante a aula e eu vou deixar que vocês respondam mais um pouco sobre essa frase, né, que ela é bem interessante. Dá uma olhadinha aí na tela esse roteirinho que nós fizemos, a gente já falou sobre isso. Então, olha, qual que é o contexto? Os Estados Unidos, né, isso tudo, gente, para chegar lá na Guerra do México. Ó, os Estados Unidos, ele está neste momento de expansão territorial e destino manifesto, né? Doutrina Monroe, depois da secessão, consolidação do modelo capitalista, o imperialismo e o Big Stick, e a interação dos Estados Unidos na América Latina. Eu vou falar um pouquinho de cada um, mas eu vou falar começando por aqui, ó, porque o primeiro tópico a gente fala da expansão territorial e do destino manifesto. O que significa isso? Estados Unidos, ele está aumentando a sua fronteira. Estados Unidos, ele já está despontando como uma grande potência aqui na América, certo? Então, nós estamos no contexto que os Estados Unidos já é reconhecido como, as 13 colônias já são reconhecidas como independentes da Inglaterra, certo? Aí o pano de fundo tem uma ideologia, que é o Destino Manifesto. Dá uma olhadinha aí na tela. E aí eu até falei na última aula para vocês desta imagem, né? Então eu tô colocando na tela agora uma imagem que no centro tem uma mulher, é uma mulher branca, ela está vestida de branco. Ela é como se fosse assim um anjo, sabe? Uma imagem angelical. Essa mulher, ela carrega um livro escolar, esse livro escolar, e do livro escolar sai fios de telégrafo, né, levando aqui informações, tecnologia para todos os cantos. Se a gente dividir essa imagem na metade, o que eu tenho? Aqui é oeste. Então, alunos, ó, eu estou marcando um lado como oeste. Oeste é a parte onde essa mulher angelical ainda não passou. Então, se a gente olhar a parte que ela não passou, nós veremos aqui os animais selvagens, ó, animais selvagens. Nós temos os povos nativos americanos, que já estavam lá antes da chegada dos europeus. Inclusive, essa parte aqui ela é toda escura, né? E por onde ela já passou, nós temos tudo muito claro, né? Significa que ela está levando tecnologia, ela está levando civilização. Por onde ela já passou, nós temos agricultura, nós temos aqui, ó, o trem, né? As malhas ferroviárias. Então, essa imagem, essa representação, eu vou limpar essa tela que ficou muita bagunça. Essa representação, ela é a representação do Destino Manifesto. É uma ideologia, uma base argumentativa, ideológica, para dizer assim, ó, os Estados Unidos têm um destino de controlar toda a América, quiçá o mundo, mas nesse momento a América, né? Então, é um direito divino dado por Deus que os Estados Unidos avance o seu território, né? Então, assim, a gente precisa pensar também que os Estados Unidos estão com um crescimento populacional muito grande, então muitos colonos, né, estão ali povoando os Estados Unidos. Ele precisa crescer o seu território, aumentar sua fronteira. Para aumentar a fronteira, ele vai ter que retirar indígenas, né?
do local. Para retirar indígenas, isso não vai ser feito conversando, será feito através de matança. E aí, para justificar isso tudo, pano de fundo, o destino manifesta. É como se o norte-americano ele fosse incumbido por Deus para que ele dominasse aquelas terras selvagens, né? E assim como essa imagem angelical levasse para o oeste civilização, tecnologia. Mas e aí, oitavo ano? O que tem lá no oeste? O que tem no oeste? Foi descoberto muito ouro na Califórnia. Muito ouro na Califórnia. Então percebam, aumento de fronteira, Estados Unidos utilizando uma ideologia, uma argumentação que é o destino manifesto, dizendo nós vamos povoar, nós vamos civilizar essa parte, né, que ainda não foi povoada. E aí eu trouxe aqui um mapa mental, agora eu vou colocar para vocês um mapa mental. Então assim, no centro da tela eu tenho aqui uma bandeira norte-americana que está tremulando, e aí eu começo agora a colocar algumas palavras. Então vamos desenhar aqui este momento, né? Como que está os Estados Unidos? Nós já passamos aí pela independência das 13 colônias. Gente, para falar disso, tem uma aula específica só para falar da independência das 13 colônias, está bem? Crescimento populacional e econômico. Então, ó, Estados Unidos já está independente, a população está crescendo, né? Não só a população está crescendo, como também a economia está crescendo. E tem uma questão: a população marginalizada precisa ser retirada das partes mais importantes ali. E aí nós começamos a marcha para o oeste, é quando os Estados Unidos cresce a sua fronteira para o oeste e a gente vai chegar já já no México. Quais são as formas de marcha para o oeste? Né? O que é a marcha para o oeste? É quando o colono norte-americano ele realmente vai para o oeste, está bem? Quais são as formas de crescer esse território através da marcha para o oeste? Por compra. Então, os Estados Unidos ele compra a Louisiana da França, a Flórida da Espanha, o Alasca da Rússia. Uma outra forma também de povoar a oeste é uma política de Abraham Lincoln, que é a Homestead Act, de 1862. É uma lei de povoamento. Então, assim, o Abraham Lincoln, ele vai... É como se fosse uma reforma agrária. Ele defende que algumas pessoas comprem terras a oeste, certo? Só que são preços, assim, a preços muito baratos. É muito baratinho comprar uma terra em 1862, a oeste ali dos Estados Unidos. Só que essa terra tem que ficar sendo cultivada por 5 anos, cultivada e habitada por 5 anos. Então, olha só, esse crescimento de território, ele ocorre através de compra e através dessa política de povoamento a oeste. Aí, voltando lá na tela, dá uma olhadinha. Uma parte dos territórios foram conquistados. E quando a gente fala conquista, né, a gente precisa colocar todos os parênteses e pensar muito sobre essa questão de conquista, né? Porque foi conquistado significa que teve uma luta ali, teve uma resistência, né? Guerra México-Americana. Texas anexado aos Estados Unidos e o Tratado de Guadalupe Hidalgo. É aqui que a gente começa a falar do México. E aí, para terminar, Corrida do Ouro, em 1846 a 1848, é encontrado muito ouro em 1949, ali em 1848, na Califórnia. É encontrado muito ouro. O que acontece, gente, assim, em linhas gerais, assim, né? Em linhas gerais, por que o México, ele perde parte desses territórios, né? Primeiro, porque lembra do processo de independência das Américas? Vocês se lembram disso? Então, olha só, nesse processo de independência das Américas, o México, ele sai muito empobrecido da guerra contra a Espanha, né? O México, ele luta contra a Espanha pela sua independência, ele sai muito empobrecido. Uma alternativa para melhorar ali o seu orçamento, a sua economia, foi vender partes do norte. Então, assim, ele vende parte do norte, que é ali o Texas, né? Ele vai vender uma partezinha ali do Texas. Só que esses colonos texanos que vão chegando ali no Texas, né? Eles começam a povoar, a chegar ali. E esses colonos, eles começam a ir contra
o México. Inclusive, eles vão fazer ali, esses texanos, esses colonos que estão no Texas, eles vão começar a se insurgir contra o México, contra o governo mexicano. E eles até proclamam uma independência do Texas ali, como se fosse um país separado. Só que o México não reconhece, né, esse tipo de independência. E aí a gente começa a Guerra México-Americana. Aí voltando lá na tela, dá uma olhadinha, a gente precisa sempre tratar desses assuntos no contexto dos Estados Unidos e América Latina. A gente não pode fugir desse contexto, está bem? A gente está sempre falando aqui dentro da habilidade. Vamos voltar lá um pouquinho para os Estados Unidos e pensar como que os Estados Unidos estavam tratando questões políticas, né? Estados Unidos com a doutrina Monroe, o que era? O seu pensamento consistia em 3 pontos. A não criação de novas colônias nas Américas, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos, a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados com países europeus, como guerras entre países e suas colônias. Então, percebam aí que os Estados Unidos não está querendo intervenção da Inglaterra. Então, qual que é a relação dos Estados Unidos? A doutrina Monroe é uma doutrina, né? Ela já está dizendo muito claro aqui, olha, nós não queremos colônias inglesas aqui no nosso território. Nós não queremos participar de guerras inglesas. Então, vocês percebam qual que é a relação dos Estados Unidos com a América Latina. Os Estados Unidos, ele até ajuda em alguns processos de independência, como o da Nicarágua, por exemplo, mas qual que é o pano de fundo disso tudo, gente? Os Estados Unidos, ele está se tornando ali uma grande potência dentro da América toda, né? E quando a gente pensa ali no pedacinho da Califórnia, foi encontrado muito ouro, muito ouro. E os Estados Unidos está crescendo seu território, querendo abocanhar uma parte dele. Dá uma olhadinha aí na tela. E a gente tem essa questão da América para os americanos, né? Pensando no contexto histórico do século XIX, nas relações entre Estados Unidos e os demais países da América, eu vou deixar para vocês, professores, qual é o significado dessa frase dita por James Monroe, América para os americanos. Vou deixar 1 minuto. Voltamos. E olha só, o Pro Marco Antônio, ele trouxe aqui, ó, a frase América para os americanos foi um slogan que resumiu uma doutrina defendida pelo presidente dos Estados Unidos no período, que é o James Monroe, lançado em 1823. Tal doutrina tinha por priorizar, otimizar a política externa e ampliar a influência econômica. Então, olha só, Estados Unidos está querendo aqui ampliar a sua influência econômica no território norte-americano. Gente, no território aqui de toda a América, né? Inclusive a América Latina. E aí nós temos, vou colocar na tela para vocês, a política do Big Stick, que foi o que a gente falou no começo da aula. Então, olha só, até em relação aqui ao que acontece com o México, está bem? Refere-se ao estilo de diplomacia, hein, gente? Diplomacia utilizado por Theodore Roosevelt, né?
como corolário da doutrina Monroe, né, ele se utiliza aí também dessa doutrina Monroe, né, o Big Stick ele é após a doutrina Monroe, um meio que complementa o outro, segundo o qual os Estados Unidos deveriam exercer a sua política externa como forma de deter as intervenções europeias, principalmente britânica, no continente americano. Dessa maneira, os Estados Unidos assumiriam a liderança dentro do controle. E aí eu trouxe para vocês, né, o fale com suavidade, mas tem a mão grande de porrete, e ali a gente tem essa frase atribuída a Theodore Roosevelt, e vocês estão vendo aqui a parte do Caribe, né, com um homem com a bandeira norte-americana ao pescoço. Essa imagem que vocês estão vendo agora é uma parte desse processo, né? Da forma como os Estados Unidos foi intervindo em processos em outros países da América Latina. Por exemplo, os Estados Unidos ele participa do processo de independência do Panamá em relação à Colômbia, né? Mas aí em 1914 ele ganhou o direito de terminar a construção do Canal do Panamá. Bom, ele já está chegando a oeste. E aí a gente tem a emenda Platt, que é um outro exemplo, né, de como que os Estados Unidos interviu em território de outros países. Aqui a Guerra México-Americana, eu tenho aqui esse mapa que é de 1824, antes da Guerra México-Americana, né, essa parte toda era o México, só que aí esse outro mapa ele vai mostrar as campanhas militares que ocorreram neste período para ter a cessão do território mexicano, né? O que vai acontecer, gente? Em 1848, o Tratado de Guadalupe Hidalgo, ele vai ceder toda essa parte aqui, ó, eu trouxe um recorte dele, olha só, vai ceder toda essa parte que antes pertencia ao México, vai pertencer agora aos Estados Unidos, certo? O Texas, ele é anexado por meio de guerra, assim, a gente tem uma guerra, os colonos no Texas, né, lá no Texas, os colonos, eles já querem, na verdade, se integrar aos Estados Unidos, então o Texas, ele acaba sendo integrado. A Califórnia, a gente tem ali, eu até vou pedir para voltar ali no mapa, dá uma olhadinha, a gente tem aí a Califórnia, o Novo México também dentro dessa seção, para o território norte-americano. E aí a gente pensa assim, né? Hoje, né? Se você olhar hoje a economia, comparar a economia mexicana com a economia norte-americana, né? A gente percebe que é uma disparidade, é uma grande diferença. Mas, muito provavelmente, se o México tivesse permanecido as suas terras ao norte, com certeza a economia mexicana ela seria muito diferente, né? Porque nós tivemos na Califórnia muito ouro encontrado, inclusive esse ouro ele impulsionou muito o crescimento industrial norte-americano. Nós temos o Texas também, que hoje, inclusive, ele não é o maior exportador de petróleo, Texas, mas ali no Texas, grandes empresários do petróleo estão ali agindo. Nós temos também a questão do Vale do Silício, que também está ali, Hollywood, todo esse crescimento da indústria que foi feito nessa parte que é ali, que antes era o norte, né, do México e hoje pertence aos Estados Unidos. Se a gente for pensar, muito provavelmente, e voltando naquela história contrafactual, muito provavelmente se o México tivesse ainda mantido ali o seu território ao norte, com certeza a sua história hoje seria outra, né? A questão é que quando o norte ele cede essas terras, e ao primeiro momento que o México ele vende as suas terras até para pagar ali pelo seu processo de independência, né? Que deixou o México muito empobrecido, quando ele tenta ser independente da Espanha. Quando ele faz isso, na realidade, ele não sabe ainda que ao norte do seu território tem muito ouro. Então, mais uma história contrafactual. Se o México soubesse que tinha tanto ouro no seu território ao norte, ele teria feito, né, essa venda. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aos professores que estiveram comigo até aqui. Avaliem a nossa aula, o material está completo no repositório. Obrigada a todos e tchau, tchau!